Olá, eu sou o Jefferson e hoje em Biologia iremos falar sobre evolução. Bem, a evolução biológica é um dos pilares da biologia moderna, oferecendo a explicação mais robusta e aceita cientificamente para a diversidade da vida em nosso planeta. O estudo da evolução nos convida a entender como todas as formas de vida, desde as menores bactérias até as mais imponentes sequoias e os complexos seres humanos, compartilham uma ancestralidade comum e se modificaram ao longo de bilhões de anos. A ideia central da evolução é que as populações de organismos não são estáticas, mas mudam ao longo do tempo. O principal motor dessa mudança é a seleção natural, um mecanismo proposto por Charles Darwin e Alfred Wallace. Mas antes de falarmos da teoria de Darwin e Wallace, vamos compreender como outros estudiosos antes deles viam os processos de modificação das espécies. As teorias vindas antes de Darwin e Wallace podem ser divididas em dois grupos, teorias fixistas e teorias transformistas. As teorias fixistas se baseiam no fixismo, que é a visão de que todas as espécies de seres vivos foram criadas individualmente e permaneceram imutáveis, fixas, desde a sua criação. Observe a imagem logo acima. Você consegue identificar alguma mudança nas borboletas depois da passagem de tempo? Não, exatamente. As teorias fixistas apresentam que mudanças não ocorrem. Essa teoria dominou o pensamento ocidental por séculos e era geralmente associada a explicações religiosas, como o criacionismo. Um dos defensores mais conhecidos foi Carl von Linné. Já as teorias transformistas, também conhecidas como evolucionistas, propõem que as espécies não são fixas, mas sim que se transformam ao longo do tempo, gerando novas espécies a partir de ancestrais comuns. Continuando com o exemplo das borboletas, observamos na imagem acima que, pela teoria transformista, existe uma transformação ao longo do tempo. As espécies, então, mudam gradualmente e se adaptam ao ambiente. Os defensores mais conhecidos são Lamarck e Darwin. Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro a propor a teoria completa de evolução. Sua visão, apresentada no início do século XIX, se baseava em duas leis principais. A primeira é a lei do uso e desuso. Lamarck acreditava que os órgãos e as partes do corpo de um organismo se desenvolviam com o uso frequente e atrofiavam com a falta de uso. Por exemplo, uma girafa estica o seu pescoço constantemente para alcançar as folhas altas e teria o seu pescoço alongado. Já na segunda, a lei da herança dos caracteres adquiridos, ele propôs que as características adquiridas durante a vida de um organismo, como o pescoço alongado da girafa, poderiam ser transmitidos para os seus descendentes. A teoria de Lamarck, embora revolucionária para a época, foi amplamente refutada. A principal falha é que as características adquiridas durante a vida de um indivíduo não alteram o seu material genético e, portanto, não são passadas para a próxima geração. Mais séculos depois, Charles Darwin propôs sua teoria, que hoje é a base da biologia evolutiva. Ele apresentou o conceito de seleção natural como o principal mecanismo da evolução. O darwinismo é baseado em três princípios fundamentais. O primeiro consiste na variação, que apresenta que em qualquer população os indivíduos não são idênticos. Existem variações genéticas que afetam características, como cor, tamanho e resistência a doenças. As girafas da imagem, por exemplo, possuem pescoços com tamanhos variados. O segundo, a hereditariedade. Ele diz que as características que os indivíduos possuem são herdadas de seus pais. Assim, os filhos das girafas teriam pescoços curtos ou longos de acordo com as características dos seus pais. Já o terceiro é a seleção natural. Nesse, temos que, em um ambiente com recursos limitados, os indivíduos que possuem características mais favoráveis, vantagens adaptativas, têm maior probabilidade de sobreviver.
de se reproduzir e de passar essas características para a próxima geração. Com o tempo, a seleção faz com que as características vantajosas se tornem mais comuns na população. No caso das girafas, as do pescoço longo teriam vantagem por alcançarem as folhas das árvores. Esse fator lhes garantiria maior probabilidade de sobrevivência. A principal diferença entre as duas teorias, a de Lamarck e Darwin, é a forma como a variação é tratada. Para Lamarck, a variação é criada pela necessidade do organismo e transmitida. Para Darwin, a variação já existe na população de forma aleatória e o ambiente apenas seleciona as mais adequadas. A teoria de Darwin é apoiada por uma vasta gama de evidências científicas, da genética à paleontologia. O neodarwinismo se sustenta em pilares, que explicam a evolução de forma mais completa e detalhada. São eles: mutação, recombinação gênica, fluxo gênico, seleção natural, deriva genética, seleção sexual e isolamento reprodutivo. Agora que fizemos essa revisão sobre a evolução biológica, vamos entender como o Enem cobra esse conteúdo? O texto base de uma questão do Enem de 2022 inicia da seguinte forma: desde a proposição da teoria de seleção natural por Darwin, os seres vivos nunca mais foram olhados da mesma forma. No que diz respeito à reprodução de anfíbios anurus, os cientistas já descreveram diferentes padrões reprodutivos, como os exemplificados a seguir. Observe que o foco da questão é a teoria de Charles Darwin. O texto então continua. Espécie 1. As fêmeas produzem cerca de 5.000 gametas, que são fecundados na água, em lagos, em lagoas temporais de estações de chuva. Todo o desenvolvimento embrionário do ovo à metamorfose ocorre nesse ambiente, independente dos pais. Espécie 2. As fêmeas produzem aproximadamente 200 gametas, que são depositados em poças próximas a corpos d'água. Os embriões são vigiados pelos machos durante boa parte do seu desenvolvimento. Espécie 3. As fêmeas produzem por volta de 20 gametas, que são fecundados sobre a superfície das folhas de placas cujos galhos estão dispostos acima da superfície de corpos d'água, e assim se desenvolvem até a eclosão. Espécie 4. As fêmeas produzem poucos gametas que, quando fecundados, são abocanhados pelos machos. Os embriões se desenvolvem no interior do saco vocal do macho até a metamorfose, quando saem através da boca do pai. O enunciado da questão, então, pergunta: os padrões descritivos evidenciam que... Antes de analisarmos as alternativas, vamos ter em mente que esses processos reprodutivos, sendo mantidos até hoje, foram garantidos pela seleção natural por trazerem benefícios às espécies. Agora vamos analisar as alternativas para identificar qual delas melhor se encaixa nessa observação. Letra A. As fêmeas influenciam o comportamento dos machos. Não temos evidência disso em nenhum caso. Letra B. O cuidado parental é necessário para o desenvolvimento. Não, já que para a espécie 1 não há presença do macho. Letra C. O grau de evolução determina o comportamento reprodutivo. Também não estamos falando de diferentes graus de evolução, mas sim de espécies formadas e seus mecanismos de reprodução. Letra D. O sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. Sim, essa se encaixa perfeitamente, já que vimos diferentes mecanismos de reprodução que levam à asseguração do surgimento da vida das diferentes espécies. Mas vamos analisar a letra E, que diz: o ambiente induz modificação na produção do número de gametas femininos. Não, a influência direta do ambiente na formação dos indivíduos surge da teoria de Lamarck, como vimos, não de Darwin. Dessa forma, a letra D é a alternativa correta. Outra questão do Enem de 2024 diz o seguinte no texto base: o Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes, popularmente conhecida como cobras corais. Na Amazônia,
predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no cerrado prevalecem as corais falsas. As falsas corais, desculpa, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as corais verdadeiras. Nas fotografias, são apresentados exemplos dessas serpentes, uma coral verdadeira e uma falsa coral. Vemos então as imagens logo abaixo das duas cobras. Observamos que as duas apresentam padrões de cor, branca, laranja e preto, como é destacado no texto. O enunciado então pergunta: qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Como vimos, o que as duas têm de comum é a sua coloração. Agora precisamos identificar em que essa semelhança pode ser vantajosa. Vamos analisar as alternativas? Letra A: facilidade de capturar presas. Não, a coloração pode dificultar a captura de presas, pois os animais, ao verem a coloração característica da cobra, fogem. Letra B: diminuir a competição por recurso. Não, a coloração não está ligada a isso. Em caso de estarem no mesmo território, as cobras no caso, haverá um aumento da competição por recursos. Letra C: possibilita a geração de indivíduos híbridos. Não, as cobras são de espécies diferentes. Há um isolamento reprodutivo entre elas. Letra D: reduz a possibilidade de sofrer predação. Sim, essa alternativa faz sentido. Alguns predadores, ao verem a coloração da falsa coral, podem temer o ataque ao pensarem que ela é a coral verdadeira, um animal peçonhento. Mas vamos analisar a letra E. Ela diz o seguinte: otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. Não. Como vimos na letra C, as duas espécies possuem isolamento reprodutivo. Assim, temos a alternativa D como correta. E outra questão do Enem de 2022 diz o seguinte no texto base: em muitos animais, machos e fêmeas da mesma espécie apresentam diferentes morfologias ou comportamentos evidentes. Um exemplo clássico é o disformismo sexual do pavão, em que o macho possui cauda vistosa e penas coloridas, as quais estão ausentes nas fêmeas. Em outras espécies, os machos possuem chifres, garras ou dentes maiores do que as fêmeas e utilizam essas estruturas em combates físicos para defender territórios e ter acesso a fêmeas coespecíficas e receptivas. O enunciado da questão então questiona: esse padrão de disformismo evolui porque o disformismo a que a questão se refere são as penas, os chifres e as garras e os dentes. Agora vamos analisar as alternativas para entender o porquê da evolução dessas características. Letra A: desenvolver-se no processo direcional na deriva genética. A deriva genética é a mudança aleatória e imprevisível na frequência de genes de uma população que ocorre por mero acaso, principalmente em populações pequenas. Logo, não pode ser direcional para apenas um indivíduo. Então, essa alternativa está incorreta. Letra B: as fêmeas sofrem menor pressão seletiva total do ambiente. Não, todos os indivíduos estão sujeitos ao processo de seleção natural. Letra C: machos e fêmeas coespecíficos são fenoticamente distintos? Não necessariamente, pois diversas espécies não possuem disformismo sexual. Letra D: a seleção sexual favorece o sucesso reprodutivo individual de machos disfórmicos. Sim, é exatamente isso que estamos discutindo hoje. Toda característica que favorece uma espécie é mantida na seleção natural. E por fim a letra E: o material genético de machos disfórmicos é mais susceptível a mutações genéticas. Não há nada que sustente isso. Se fosse assim, todos os indivíduos dismórficos mutariam constantemente. Assim, temos a letra D como a correta. E encerramos por aqui. Espero que tenham conseguido compreender como evolução pode ser cobrada no Enem. Até a próxima!